Boa tarde, crianças. 28/5/2021, sexta-feira, último dia da semana. E vamos agora ver adjetivo e locução adjetiva. Bom, nós estamos trabalhando nessa semana substantivo. Já aprendemos que substantivo ele flexiona tanto em número, gênero e grau. E nós aprendemos o que é adjetivo, que adjetivo é o que dá qualidade, característica às coisas. Então, agora vamos aprender o que é locução adjetiva. Vamos, então, entender um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, né? Então, adjetivo e locução adjetiva. Na tentativa de fazer entender, o comprador da crônica Comunicação usa palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Releia o seguinte trecho das falas do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. Então, olha só. Olha as palavras que estão em negrito. As palavras que estão em negrito, o que é uma? Nós não aprendemos o que é artigo? Artigo definido. O, os, a, as. Artigo indefinido. Um, uns, uma, umas. Então, aqui nós temos um artigo. Opa. Artigo indefinido, correto? Agora sim. E coisa, o que é coisa? Substantivo, a coisa, né, que ele quer comprar é o substantivo. E agora, simples, conhecidíssima, são as características. É simples, conhecidíssima, pontuda, de metal. Então, aqui estão as qualidades, as características do objeto que ele quer comprar, correto? Então, o que são esses daqui? São os, simples, conhecidíssima, pontuda e de metal, são as características, né? São os adjetivos, correto? Então, vamos lá. Complete o esquema a seguir utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Olha lá. Então, vamos ficar de olho no que está ali. Bom, de tudo que está em negrito, ele quer o substantivo. Qual é a palavra que é substantivo ali? Qual é o artigo? Nós já temos também. Quais são as palavras que são as características? Nós vamos colocar nesse quadro, correto? Então, vamos continuar, porque tem bastante coisa. Olha agora, que legal. As palavras que acompanharam o substantivo coisa, indicaram suas características e o gênero, que nós aprendemos, não é? O gênero pode ser masculino ou feminino, correto? A que ele pertence, isto é, essas palavras o determinaram. Verdade. Então, olha agora. Leia o trecho a seguir. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança? Olha só. Matando charado o menino, né? Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e parou. Observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. Então, presta bem atenção nessa frase agora, que está em negrito. O que é que nós aprendemos? É um artigo indefinido, gigantesco, é a característica do quê? Do alfinete.
Alfinete é o substantivo, certo? O substantivo é que dá nome às coisas. Então, alfinete é substantivo. De segurança, qualidade também, que está dando a característica do alfinete. Então, aqui está dando a característica, é adjetivo, e aqui também é adjetivo. Qual é a diferença? Esse é adjetivo e esse é uma locução adjetiva, porque tem duas palavras. Quando tem duas palavras, são locução adjetiva. Quando tem apenas uma palavra, é adjetivo, tá certo? E esse que é, professora? Artigo indefinido. E esse alfinete é substantivo. Então, artigo, vamos colocar assim, ó, artigo, só para lembrar, artigo, aqui, adjetivo, adjetivo, e esse aqui, locução adjetiva. Vamos colocar tá certo? Então, vocês entenderam o que é uma locução adjetiva? É um adjetivo com duas palavrinhas. E o adjetivo gigantesco? Só adjetivo, porque é uma palavra só. Duas palavras, locução adjetiva, correto? Então, vamos continuar, que ainda tem mais coisa. A aula tá ficando boa, né, pessoal? Nós estamos aprendendo bastante. Complete o esquema copiando as palavras da expressão destacada nos quadros correspondentes. Então, vamos lá. O que nós vamos copiar? Nós vamos copiar isso que está em negrito. Olha lá, o que está aqui em negrito, ó. É isso que nós vamos copiar, tá certo? Então, o que ele está pedindo? Está pedindo para copiar, primeiramente, o artigo. Qual que é o artigo? Nós vimos aqui, qual que é o artigo? Até marcamos. Qual que é o artigo? Depois, nós queremos o substantivo daquela frase que está em negrito. Vamos lá buscar ele. Aqui. Aqui nessa frase aqui nós temos o substantivo. Depois, ele quer uma característica que tenha uma palavra só. Aonde que tá essa característica? Esse adjetivo com uma palavra só. Aqui também. Depois, ele quer a característica que tem mais de uma palavra. Aí vocês vão procurar aqui também, lógico. A característica que tem mais de uma palavra. Bom, preencheram. Agora vamos então entender tudo isso que nós fizemos. Olha lá. As palavras que acompanham o substantivo alfinete acrescentaram informação a ele, tornaram esse objeto mais específico, mais determinado. Leia prestando atenção nas partes destacadas. Alfinete de segurança, haste de metal, haste de metal. Agora vamos lá. Observe que para expressar a característica do alfinete e da haste, substantivos, houve a necessidade de usar duas palavras, de segurança, de metal. A expressão formada por mais de uma palavra, correto? Pode ter mais de uma palavra que faz o papel de um adjetivo, é a locução adjetiva. A locução adjetiva, correto? Então, olha lá. Vamos ler isso, que isso tem que ficar guardado na cabecinha. A expressão formada por mais de uma palavra que faz o papel de um adjetivo, que dá característica, que dá qualidade, é uma locução adjetiva.
Observe, vamos prestar atenção aqui. Aqui, olha lá. Observe que as características ou qualidades podem ser expressas por uma palavra, gigantesco, simples, adjetivo, ó, tá vendo? Mais de uma palavra, de metal, de cenoura. Olha lá, locução adjetiva, porque são duas palavras para caracterizar um objeto, correto? Então, vamos continuar. Adjetivo e locução adjetiva, palavra ou expressão que indica a característica, a qualidade, o estado ou a aparência de seres, nomeado pelo substantivo. Então, olha lá, indica a característica, a qualidade, o estado ou a aparência de seres nomeados pelo substantivo, correto? Então, toda palavra que dá característica, que dá qualidade, ou estado, ou aparência de seres nomeado pelo substantivo é o quê? Adjetivo ou locução adjetiva. A locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra. Então, vocês vão encontrar a locução adjetiva com uma palavra só? Não, não existe. Tá escrito aqui, ó. A locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra, por mais de uma palavra, por mais de uma. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples. Vamos ver agora? Olha lá, tem um exemplo muito legal aqui que vocês vão entender. Olha lá, desse lado nós temos as locuções adjetivas, correto? E desse lado, nós temos adjetivo simples. Olha lá. O que é adjetivo simples? Olha lá. Juvenis, suína, férrea, materna, fraterno. Então, o que nós temos? O que nós temos desse lado? Locução adjetiva, que pode ser substituído por adjetivo simples. Então, nessa atividade, vocês irão ligar cada adjetivo destacado à locução adjetiva que pode substituí-lo. Vamos lá, livros juvenis. Livros juvenis só pode ser livro para jovens. Carne suína, carne de porco. Estrada férrea, estrada de ferro. Amor materno, amor de mãe. Carinho fraterno, carinho de irmão. Então, nós vamos ligar certinho. Por que eu tô falando? Porque eu quero que vocês entendam a matéria. Não importa se vocês vão ligar certo ou errado. Ah, não, eu não tô querendo que o aluno não acerta. Não, não é isso. Eu quero que ele compreenda. Eu quero que ele entenda. Então, eu tenho que explicar. Porque muitos que estão fazendo atividade não estão vendo a correção. E aí, acaba não entendendo a matéria. Então, esse é o momento de eu falar, tá? Então, olha lá. Desse lado são as locuções adjetivas. Desse lado, olha lá. Adjetivo simples, que pode substituir a locução adjetiva. Livro juvenis, carne suína, estrada férrea, amor maternal, carinho fraterno. Então, preste bem atenção, que essa parte do lado de cá é o quê? Adjetivo simples. Do lado de cá, que são duas palavras, são locução adjetiva, correto? Então, vamos lá. Hora de organizar o que estudamos. Vamos completar esse quadro com muito carinho.
É isso que eu quero de vocês, tá? Então, olha lá. Palavras que acompanham o substantivo. Ah, peraí, que eu acho que eu não comecei. Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema a seguir e reveja o que aprendeu. Muito bem. Palavras que acompanham o substantivo. Nós temos aqui o artigo. Vem antes do substantivo e ajuda a determinar o gênero e o número. Então, nós temos duas linhas. Por que será? A professora não falou que tem os artigo definido e artigo indefinido? Então, aqui vocês vão escrever para a professora quais são os artigos definidos. Quais são os artigos indefinidos? Aí vão colocar aqui, correto? Depois, adjetivo e locução adjetiva. Então, aqui nós falamos do artigo. Aqui nós vamos falar de adjetivo e locução adjetiva. Palavra ou expressão que traz característica, estado ou qualidade do substantivo. Tá. O que nós podemos pegar lá do nosso texto? Nós temos vários adjetivos lá, né? Gigantesco. Bom, vocês olham lá que vocês vão ver. Vários adjetivos. Depois, nós podemos pegar locuções adjetivas que tem lá no texto também. Então, aqui nós vamos colocar os adjetivos que apareceram lá. Adjetivos simples. E aqui são as locuções adjetivas. Então, o que nós vamos colocar aqui? De metal, de segurança, correto? Que locução adjetiva tem mais de uma palavra, correto? E o adjetivo simples só tem uma palavra. Então, vocês procuram lá e colocam aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, só perguntar que a professora estará pronta para responder qualquer pergunta, sanar as dúvidas que ficar, tá bom? Fique com Deus, tenha um bom final de semana, né? E uma boa aula, né? Que o Senhor Jesus esteja presente em todos os lares, protegendo e amparando todas as famílias. Beijo com queijo e até a próxima.